Os resultados eleitorais de ontem no Brasil determinaram a necessidade de realização de uma segunda volta, daqui a quase um mês, para se saber quem será o presidente do país. Se o incumbente Jair Bolsonaro, se o desafiador Lula da Silva. O Brasil está politicamente fraturado, bipolarizado e sem uma alternativa ao centro, moderada, capaz de estabelecer pontos para a estabilização institucional e social e para o combate à pobreza e à corrupção, os dois males quase endémicos das lideranças brasileiras. O centro político moderado desapareceu. Ciro Gomes afundou-se no seu afã anti-Lula e Simone Tebet foi uma das vítimas do denominado voto útil. Estas eleições demonstraram que o Brasil tem um sistema de administração eleitoral moderno, fiável e competente. Demonstraram, igualmente, que eleitores e sondagens e estudos de opinião andam como o gato e o rato, a tentarem enganar-se mutuamente num corrupio de desconfiança a que assistimos em muitos outros processos eleitorais. Não se trata apenas, creio, das consequências do voto envergonhado, em que o eleitor não confessa o seu real sentido de voto. O desvio dos estudos de opinião e das sondagens, no caso brasileiro, parece resultar essencialmente da atração do apelo ao voto útil e voto negativo, em que o adversário é diabolizado como fator de risco. O efeito do voto útil e do voto negativo só é verificável com alguma margem de rigor numa sondagem à boca das urnas, em que coincidem a decisão de votar, o sentido do voto e o momento do seu exercício, tanto mais quanto mais disputadas forem as eleições. Esse efeito foi claro quanto a Jair Bolsonaro, que teve um resultado bastante acima do que os estudos de opinião indicavam. Na segunda volta, o que se pode esperar? Em primeiro lugar, uma estratégia de ambos os candidatos de captação do apoio dos eleitores votantes nas candidaturas que ficaram na primeira volta. Lula pode aí ter vantagem, uma vez que tem em abstrato maior capacidade de diálogo, abertura e agregação, enquanto Bolsonaro pode ter atingido o limite do seu espaço próprio e da sua influência. Em segundo lugar, para além desses cerca de 8 milhões de eleitores, há igualmente mais 5 milhões à espera de serem mobilizados. Os que optaram por votar branco ou nulo na primeira volta das eleições, no misto de rejeição e de protesto das soluções que se apresentaram a sufrágio. Se são capazes de fazer essa mobilização, no final se verá. Em terceiro lugar, será importante perceber como se comportarão as instituições do Estado e as corporações de interesses nesta segunda volta das eleições. Se interferirão ou não no normal desenvolvimento da campanha, para lá do limite normal da dialética do combate político. Bolsonaro tem a seu favor o aparelho do Estado e a possibilidade de orientar as políticas e as medidas de política, e Lula tem a força da opinião pública e dos setores mediáticos e intelectuais que projetam a sua imagem e as suas referências. Em quarto lugar, é fácil antever que a campanha eleitoral se manterá intensa, intolerante, quase violenta e, acima de tudo, muito pouco dirigida ao esclarecimento e à formatação de uma visão programática. O ataque pessoal, de caráter, continuará a ser o tom geral dos momentos dessa campanha, refletindo a fratura na sociedade brasileira que atingiu níveis como nunca antes tinha registado. Tenho dito, e voltou a ser salientado na avaliação dos resultados de ontem, que Lula tem uma visão global das relações externas, da inserção no mundo democrático e da cultura de pertença, o caso da CPLP, por exemplo, mais consentânea com a modernidade e com a estabilidade das instituições e dos compromissos reguladores da ordem internacional e de respeito pela função e estatuto que a chefia de um grande país confere ao seu titular.